Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. O assunto de hoje é o gênero textual conto. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. É uma obra de ficção, cria um universo de séries e acontecimentos de ficção ou imaginação. Os elementos que constituem o conto são narrador, personagens, enredo, tempo, espaço, conflito e desfecho. Vamos conceituar então os elementos constituintes do gênero conto. O narrador é quem conta a história, é o ser do discurso, ou seja, que ficamos sabendo dos fatos que acontecem na história. Os narradores podem ser narrador-personagem, que narra e participa ao mesmo tempo da história. Por exemplo, a casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, Machado de Assis. Temos o narrador observador, que narra os fatos fora da história. É aquele que apenas narra a história, que apenas observa o que acontece na história. Por exemplo, resolveu tentar a sorte nos Estados Unidos, pouco antes dos atentados terroristas. Léo Cunha. Personagens é a voz da narrativa. Através da personagem que compreendemos as cenas, os cenários e o próprio enredo. É a peça fundamental da história. Por exemplo, Capitu, criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra. A moda do tempo. Machado de Assis. O tempo indica a ordem dos fatos da história. O tempo pode ser cronológico, que é aquele que segue a ordem dos acontecimentos de forma linear, como começo, meio e fim. Por exemplo, o menino é igual a todo mundo, só que de vez em quando, sem ele querer, escapam do seu corpo magricelo e super branco borboletas. Miguel J. Marinho. Temos também o tempo psicológico, que é aquele em que há uma interrupção, uma quebra na sequência lógica dos acontecimentos. Exemplo, nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Machado de Assis. Espaço é o local onde as personagens circulam, onde as ações se realizam, podendo ser físico, geográfico e social. O espaço físico é o lugar onde acontecem os fatos. Por exemplo, numa máquina do tempo, numa casa, numa praça, na cidade ou mesmo em um castelo encantado. O espaço social é o espaço relativo às condições socioeconômicas, morais e psicológicas que dizem respeito aos personagens. O enredo trata-se da história propriamente dita, na qual os fatos são organizados e narrados. Mesmo em se tratando de fatos ficcionais, que são fatos inventados, o discurso requer uma certa coerência, visando proporcionar no leitor uma impressão de que os fatos situados em um dado contexto realmente são possíveis de acontecer. E o conflito? O conflito talvez seja a parte elementar de toda a história, pois é ele que confere motivação, Motivação ao leitor, ao ouvinte, instigando-o a se envolver cada vez mais com a história. E o desfecho, depois de conferidos toda a tramitação da história, é chegado o momento de se partir para uma solução dos fatos apresentados. Lembrando que esse final poderá, muitas vezes, nos surpreender, revelando-se como trágico, cômico, triste,
alegre, entre outras formas. E eu encerro a minha aula com essa frase: você não pode deixar de usar a criatividade. Quanto mais você usa, mais você tem. Maya Angelou.